Boa noite, gente. Já estou invadindo aqui a live da Simone. Voltei. Oi. Vamos começar agora, então. Para quem não me conhece, eu sou Simone Fraga, autora e editora da... Já escrevi mais de 40 livros técnicos e dois de romance. E hoje eu estou com uma convidada muito legal, Bia Carvalho, que é autora, minha editora e revisora da e revisora da CADES. Oi, gente, eu sou a Bia Carvalho. Para quem não me conhece, eu sou escritora de alguns livros. Eu tô até com alguns aqui publicados pela Quase. Vou mostrar só o mais novo, que é esse aqui, o que ainda restou, que é muita coisa. E é isso, eu trabalho com a Qualis o que tem 2 anos, Simone? 2? Acho que são 2 anos. E eu trabalho fazendo, principalmente, preparação de textos, revisão, tanto a gramatical quanto a preparação do texto em si, né? Para o texto ficar mais redondinho. E acho que é isso, né? Então, quando eu assumi a editora, a Bia já era autora. Não, tava chegando, na Bia. Eu entrei quase junto com você. Mas assumiu comigo essa parte preparação, de revisão dos originais. Ela é uma das nossas revisoras, mas é meu braço direito, esquerdo, assim, que eu preciso de revisão, para dúvidas, é com a Bia, que eu falo primeiro. E hoje nós vamos revelar os 10 erros comuns de escrita que a gente encontra como preparadores originais, né, Bia? Isso. Assim, eu não sou a dona da verdade. Eu não sou a melhor escritora do mundo. Mas eu e a Simone, sei que ela também, a gente está sempre estudando muito. A gente, teoria da escrita criativa, e a gente sempre, um terceiro olho, né, como a gente diz, de uma outra pessoa, sempre acaba pegando erros. Sempre acaba pegando erros que a gente mesmo não consegue enxergar. Então, por isso que é tão importante o trabalho não só de um revisor que revise para você, um beta reader, alguém assim, mas de um revisor profissional. E a editora proporciona isso, né? Então, deixa eu falar um pouquinho de produzir esse assunto, porque acho que o pessoal quer né, nesses dias, saber dos 10 erros mais comuns. Mas eu acho que é bacana de como que a gente chega nesse trabalho, né? Eu não vou falar da parte de recebimento dos originais, como que a gente seleciona mas eu vou falar da parte original já chega, e agora a gente vai trabalhar. Né? A primeira coisa que a gente faz é uma leitura rápida, né, desse original. Já um pouquinho antes, inclusive, né, a gente vai verificar a história num contexto geral. E aí depois ele vai aquela preparação mais grossa, né? Aquela onde pega o máximo de situações possíveis. Né? Então, geralmente vai, no caso, para a Bia. Aí a Bia faz esse levantamento todo, ela lê toda a história, ela vai pontuando toda a história, e aí depois ele retorna novamente, né, aqui para mim, né, para o setor editorial, né, onde a gente faz mais uma leitura, né, desse original. Para identificar os apontamentos da revisora, no caso a Bia, né? Então, assim, para a gente entender que às vezes, um pouco disso que você falou, né? Às vezes também tem percepções que são dela, né? E aí a gente discute item por item, a gente diz, olha, Bia, isso daqui eu não estou concordando muito, o que tu acha? Tal, né? Então a gente discute para chegar num entendimento, né, do porquê daquele apontamento. E aí, depois que a gente fez toda essa leitura novamente, que a gente identificou todos os apontamentos, eu nem estou falando aqui dos apontamentos próprios de ortografia, esses não tem que se discutir, né? Se está errado, está errado. Mas aquele apontamento também da história, da preparação da história, dos personagens,
né, do que está faltando, de alguns furos, de coisas mais extensas e tal. Então, a gente discute todos esses itens juntos. E aí a gente, então, esse aqui é a preparação do material. E aí, então, a gente devolve esse Deixa eu material só fazer para o uma pausa quando autor, você com fala todos para eu esses pegar um fone de apontamentos, ouvido. e ele, O então, vai pessoal tá fazer essa reclamando que tá leitura, dando vai aceitar o que ele considerar que é, não, bacana, o que ele considerar que, isso daqui eu queria discutir, ele volta novamente para discutir comigo, né, com o setor editorial. Aí a gente discute, né, tenta convencer o autor de que está correto os nossos apontamentos, ou então entramos, né, num equilíbrio muitas vezes, né, porque muitas vezes é de opinião, e depois disso ele volta, então, para o autor, né, para que ele faça o fechamento de todos esses apontamentos, e depois disso ele retorna para a gente e a gente faz uma leitura novamente. Vai falando, que eu só vou pegar um fone de ouvido que o pessoal tá reclamando que tá dando eco. Tudo bem. Vai ficar preto aqui, mas eu tô aqui. Então, aí ele volta, ele retorna novamente, né, para a editora, e aí, então, faz uma última leitura de todo esse material. Então, vocês vejam, no original, ele passa pelo menos, no mínimo, por umas 3 leituras antes da gente dizer que ele está totalmente pronto, né? Antes da gente dizer o seguinte, olha, esse daqui é o material final. E isso acontece depois do autor escrever o livro, ele próprio revisar o livro, ele próprio fazer os apontamentos, lapidar né, esse manuscrito. Depois de tudo isso, ele ainda vem para a editora e eu acho que é bem difícil, né, Bia? Eu acho que é bem difícil a gente pegar um original aqui que a gente não leia pelo menos umas 3 vezes ele, né? Não, com certeza, com certeza. Pelo menos passa por mim, passa por você e dependendo, se passa por outras pessoas também da editora, né? Pessoas de dentro da editora. Isso, e um apontamento bacana, isso é uma informação bacana. Não é a mesma pessoa que lê o livro 3 vezes, né? Não. São pessoas diferentes para que a gente possa ter visões diferentes e para que uma possa pegar o que a outra não pegou na leitura, né? Sim. Porque por melhor assim que a gente, por mais cuidado que a gente tenha para trabalhar o original e tudo mais, sempre vai ter alguma coisa que alguém vai pegar melhor, né? Seja algum erro de coesão, algum erro de continuidade. Então, quanto mais gente lê o original da editora, a gente sempre é melhor, né? É isso aí. Então, assim, gente, ó, tem várias pessoas já aqui, né, acompanhando a gente. Vocês podem mandar perguntas. Eu e a Bia não vamos responder agora ao vivo, tá? Mas a gente está anotando todas as perguntas e eu vou responder todas elas lá no meu canal do Telegram. Então, quem não tem Telegram, né, eu sugiro que vocês possam baixar ele. É só digitar lá na pesquisa Chega de Desculpas e aí vocês vão achar o meu canal. E eu optei pelo Telegram porque para entregar conteúdo, ele é muito melhor do que o WhatsApp. O WhatsApp é muito bom para o dia a dia, para a gente conversar, trocar mensagens, né? Ele é muito mais usado. Mas o canal no Telegram, ele é muito melhor, né? Em termos de tecnologia e em termos de entrega do que o WhatsApp. Então, eu tenho um canal, ele se chama Chega de Desculpas. Lá eu tenho conteúdo praticamente diário lá, tá? Vários colegas, vários autores, e eu estou sempre lá dando dicas, tal, e eu vou responder todas as perguntas de vocês lá no canal do Telegram. Então, quem não tem, corre lá, entra no grupo, que vocês vão ter aí as perguntas de vocês respondidas por lá. Então, Bia, deixa eu mostrar aqui. A Bia tem 3 livros aqui na editora. Esse foi o último lançamento dela, né? O que ainda restou. Voltei. Onde é que a gente parou? Então, você tinha terminado de falar dos meus livros, aí eu já não estava mais podendo falar sobre isso. Ah, então
Você pegou... Foi só isso que eu falei. Logo eu identifiquei. Foi só isso. Eu vi tudo. Eu estava mostrando os livros, então. Alvorada foi o primeiro livro que a Qualis publicou da Bia. Quase um segundo. O segundo livro. E o lançamento, né, que foi agora na última Bienal, O que Ainda Restou. A Bia tem outros livros publicados, era isso que eu estava falando, mas aqui pela Qualis a gente publicou esses 3 e eu estava dizendo que eu espero publicar outros. Por enquanto. Então, vamos ao que interessa? Vamos lá. Vamos Então, falar sobre os 10 erros, né? Isso, a gente vai falar dos 10 erros mais comuns que a gente encontra ao preparar, então, os originais aqui na Qualis. E o primeiro erro são os tempos verbais. Os autores, eles costumam confundir depois que escolhem entre passado e presente. Muitas vezes, eles iniciam o texto em um tempo e acabam usando outro em determinadas frases, né, Bia? A gente encontra muito disso, né? O que acontece? Se você começa o livro no passado, ele tem que seguir todo no passado. Todos os verbos dele. Obviamente não os do diálogo, né? Os do diálogo você pode usar passado, presente, tanto faz. Mas a narrativa toda tem que ser no passado. Ou se você começa um livro no presente, ela tem que ser todo no presente. Eu costumo dizer, é uma opinião pessoal minha, que para quem não tem muita experiência ainda com escrita, o tempo passado ele é mais simples, ele é mais fácil. O presente você se confunde mais. É uma opinião pessoal minha. Eu vejo pelos escritores com quem eu trabalho, com quem eu faço revisão, que tem muito mais dificuldade quando começa um livro no presente de manter ele todo no presente. Mas é um erro muito grave, assim, você trocar tempos verbais no meio de um livro. E acontece muito, né? Na verdade, Muito. o autor ele não se percebe, né? Ele começa no passado e no meio a gente encontra frases que ele passou para o presente, né? Ou vice-versa. E, na verdade, quando a gente vai conversar com o autor sobre isso, a gente percebe que ele não percebia que ele estava cometendo esse erro, na verdade, né? Não é nem que ele não cometeu de propósito ou ele quer deixar dessa forma, né? Na verdade, ele não se percebe que ele comete esse erro e não se percebe também que ele deve corrigir isso na lapidação do texto, né? Na sua própria revisão. Ele não se preocupa com essa parte, não está no horizonte assim, ó, eu tenho que perceber se todo o meu texto está no passado ou está no presente, e quando quando eu tiver trocado, se realmente faz sentido essa troca, se ela pode naquele momento, né? Isso é um erro comum até para quem tem muita experiência, assim, não é algo, nossa, meu Deus, eu mesmo, por exemplo, quando eu estou escrevendo meus livros, às vezes, do nada, principalmente se eu estou trabalhando, eu escrevo normalmente no passado, mas se eu estou trabalhando num livro que ele é no presente, às vezes no meu livro eu coloco uma frase no presente, mas só que a gente pega isso na lapidação. Mas, assim, também não, é muito comum a gente cometer esse erro, então é bom para quem está assistindo, que está revisando o seu livro, lapidando, tomar esse cuidado. Será que todos os meus verbos estão no passado? Não precisa ser o passado simples, pode ser o passado pretérito imperfeito, não tem problema, mas tem que ser no passado. Porque se eu estou contando uma história para você, agora, uma história que aconteceu no passado, eu não posso dizer do nada que alguma coisa aconteceu agora, sendo que a história ainda está acontecendo no passado. Então a gente tem que levar isso em consideração. Sabe, você falou uma coisa que é bem importante, a gente registrar. Todos esses 10 erros que a gente vai conversar hoje aqui com vocês, eles não são erros de que só o autor iniciante comete. Eu cometo, a Bia comete, né? Autores que escrevem muito intuitivamente cometem, né? É normal. O que a gente está querendo passar com essas informações é para que vocês possam anotar, para quando vocês forem lapidar o texto, vocês terem essa preocupação de verificar esses 10 erros. E se vocês conseguirem identificar isso que a gente está passando hoje aqui para vocês, entendeu? Que assim, é um conteúdo muito bacana, né? Se vocês conseguirem identificar isso e prestar atenção, o livro vai chegar na mão da editora, nós vamos ter um produto final muito, mas muito melhor, né? Do que se você não se preocupar com essas questões. Mas é normal. Eu vejo muita gente, eu vejo muito autor.
eu vejo muito autor que conversa comigo falando assim, ai, eu não preciso saber português bem não, porque tem revisor. Mas isso é uma coisa que me intriga muito, assim, sabe? Porque, beleza, a gente sabe que o Brasil é complicado em relação à educação. A língua portuguesa é uma língua muito difícil, ela é muito complexa. Mas, assim, Já, como o médico tem que estar já que você sempre se atualizando, Já que você pode tocou falar nesse assim. assunto, então eu vou pular para o 10º erro, que fala Ah, justamente disso, né? Ele não é menos importante, né? Muitos autores têm a tendência de acreditar que um revisor ele é obrigado a consertar todos os problemas do seu livro. E eu acho que o revisor ele tem que ter essa preocupação, e é óbvio, né? Você paga para o revisor olhar todo o teu material, então você espera, né, que ele te dê um produto final muito bem construído, mas é obrigação do autor também estudar a língua portuguesa, né? Também entregar um trabalho melhor possível, tanto para a editora quanto para os leitores, porque muitos autores são autores também independentes, né? Que disponibilizam seus materiais, a maioria, inclusive, né? Disponibilizam seus materiais diretamente para o público e é obrigação dele entregar esse material. Então, assim, quanto mais um autor compreender e estudar a língua portuguesa, melhor vai ser o material, né? O produto final, né? com certeza. Eu dei spoiler, né, do seu, Vai do pular seu esse processo, planejamento. Não, não tem mas é problema. isso mesmo. É que foi o que eu falei, a língua portuguesa ela é muito difícil. A gente não, assim, ninguém é obrigado a, nenhum revisor, ele sabe todas as regras de vírgula de cor, ele sabe todas as regras da nova ortografia de cor. Só que a gente tem o cuidado de, se a gente tem uma dúvida, a gente vai lá pesquisar numa gramática, obviamente para a gente poder corrigir o texto do autor da melhor forma possível. Mas o autor tem obrigação, é como um médico que tem que estar sempre se atualizando. Um advogado tem que estar sempre se atualizando. Eu costumo brincar que é muito engraçado, porque qualquer um pode ser escritor, certo? A gente tem escritores na própria Qualis, a gente tem a Márcia, que é dentista, a gente tem a Lu Rangel, que está aqui, que é formada em Direito, só que todo mundo pode ser escritor, só que nem todo mundo se propõe a estudar, né? E a estar sempre se atualizando. Então, e é muito importante isso, inclusive no português, que é uma língua que é muito difícil, é muito complicada. Então, Sim. Vamos para o 2º erro. Narrador. Autores têm a dificuldade em escolher se escreverão um texto em primeira pessoa ou em terceira pessoa e como utilizar a divisão de pontos de vista. Isso é algo que a gente também costuma pegar muito, né? Era o 2º erro que a gente pontuou aqui. Né? Se você começa em primeira pessoa, é importante que todo o seu material esteja em primeira pessoa. Né? Se você vai falar em terceira pessoa, todo em terceira pessoa. E aí a pergunta que fica, né? Como a gente divide os pontos de vista? Pode falar um pouquinho sobre isso, Bia? então, assim, eu acho é muito complicado essa parte de, eu tenho muitos escritores que vêm a mim e falam, poxa, mas eu escrevo meu livro em primeira ou em terceira pessoa. Isso é uma coisa completamente pessoal. Existem livros que eles pedem para ser escritos em terceira pessoa. Por exemplo, um suspense que você quer contar o ponto de vista de um assassino, por exemplo. Ou uma fantasia que tem muitos personagens, tem uma construção de mundo. Isso é muito legal você tentar escrever em terceira pessoa. Em primeira pessoa, eu sinto que é uma preferência dos leitores lerem livros, principalmente de romance, em primeira pessoa. Mas o que ele te limita, porque você não tem um panorama geral da história, né? Quando você escreve no ponto de vista de um protagonista, você só pode contar o que aquele protagonista está vendo. Então, Nossa, ou você enfia ele atrás de uma porta para ver uma conversa. então, deixa eu te cortar um pouquinho. Né, gente, é muito comum. É muito comum as pessoas errarem nisso, os autores errarem nisso. Estão escrevendo em primeira pessoa e aí daqui a pouco a gente está lendo a história e aí o protagonista está contando coisas que ele não viu, né? Que ele não tem como saber. Né? Não é uma opinião dele, é algo que aconteceu numa outra cena
ou que está acontecendo ali do lado e ele está numa determinada sala, na sala, né, de portas fechadas, e ele está contando o que está acontecendo lá fora. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Inclusive, eu vou dar um exemplo de uma cena do Quase um Segundo, os pais dos protagonistas estão conversando, porque eles têm um relacionamento passado. Aí eu falei, gente, essa cena é muito importante. Como que eu vou fazer para colocar... Porque o ponto de vista era só dos dois protagonistas. Eu coloquei o mocinho ouvindo atrás da porta. A gente tem que dar um jeito, entendeu? Vai da criatividade do autor, né? Ou então você acrescenta um ponto de vista a mais. Mas eu acho muito forçado você acrescentar um ponto de vista único de um personagem só para contar uma cena. Então, aí o que a gente tem que usar do recurso? Qual recurso? De repente, botar que alguém contou para o protagonista, alguém que estava presente na cena, e ele está contando para a gente a partir daquela conversa, entendeu? Então, aí o autor tem que dar essa manejada para conseguir chegar no que ele precisa. Mas é complicado, assim... Como eu falei, a primeira pessoa, quem está narrando tem que estar inserido na cena, ele tem que ter noção disso. E outra coisa muito importante, que eu vejo muito erro. Se eu estou conversando com a Simone, eu estou narrando a minha conversa com a Simone, eu não sei o que a Simone está pensando. Então eu não posso dizer assim, Simone pensou que eu estava maluca pelo que eu falei. Não, o que você pode falar é... Simone parecia pensar que eu estava louca por falar aquilo. Outra coisa também, eu não posso dizer que os meus olhos estavam brilhando, porque eu não tenho um espelho na minha frente. Então eu posso falar alguma coisa tipo assim, senti que meus olhos estavam brilhando. Tudo um cuidado de palavras que você não pode... Por exemplo, outra coisa também, fulano de tal tinha 1,80 m de altura. Como que você sabe? Você tem a fita métrica na hora? Não. Por exemplo, você conheceu, a mocinha conheceu o mocinho agora e falou assim, nossa, ele tem 1,80 m de altura. Não, ela pode dizer que ele tem aproximadamente. São coisas muito pautadas, assim, que tem que tomar muito cuidado. E é pequeno, né? Passa, porque, claro, o autor sabe, né? Então, na hora que ele está escrevendo, ele... Entre o que ele sabe e o que o protagonista, né, precisa saber, exatamente, se perde um pouquinho. E aí, é isso, lapidação, novamente. Né? Recentemente... Sabendo disso, né, sabendo dessas dicas, com certeza, quando você for escrever novas histórias, né, você já vai tomar esse cuidado, porque a gente absorve, né, a informação, mas todas essas questões a gente pega mais grosso na lapidação do texto. Eu fiz recentemente umas videoaulas com o Dan Brown. Eu fiz um curso do Dan Brown recentemente e ele fala um negócio muito legal sobre isso. Que o autor, ele sabe muita coisa sobre o seu livro. A gente espera, né, que quando o autor começa a escrever um livro, ele saiba onde ele quer chegar com esse livro, né? Só que o personagem não sabe. Então a gente tem que botar, a gente tem que ter... É uma coisa que... É uma palavra que eu uso muito importante. É a empatia com o personagem. O personagem não é você. Isso é muito importante. Ah, mas eu não faria isso. O personagem não é você. Então, o que ele vê não é o que você vê. Então, o autor tem que ter isso em mente sempre. Eu já estou entrando em outro assunto daqui a pouco. Não, eu estou aqui controlando o horário também, porque a gente tem... Vamos lá, então. Tá bom. Eu falo muito. Vai. Me corta. Próximo erro. Construções de frases. Ler o texto em voz alta. Essa já é uma dica que eu dei há pouco tempo nas minhas redes sociais. Né? O livro bem escrito é aquele onde o leitor terá uma leitura mais fluida. E muitas vezes autores usam vírgulas demais, em frases que precisam ter pausas mais longas, por exemplo, ou constroem frases que ficam confusas. E a dica é: leia em voz alta, quando você estiver lapidando o teu texto. Isso faz uma diferença enorme, né, Bia? Nossa, faz muita diferença. Nossa, com certeza. Até revisando o texto de outras pessoas, quando eu sinto que a frase está meio truncada, eu vou e leio em voz alta. E é assim, e o legal de ler em voz alta, a gente não vai entrar nesse tópico sobre diálogos. O diálogo é legal também, ler em voz alta, às vezes até interpretando mesmo, faça o louco, faça a louca. Porque é uma dica preciosa, assim.
Não, e parece tão bobinho, né? Quando a gente diz assim, leia seu livro em voz alta. Na verdade, eu dou 2 dicas. Eu dou assim, você terminou, revisou, terminou, imprime, porque a revisão no papel ela é diferente da revisão no computador, por incrível que pareça, e leia em voz alta, quando estiver revisando. Com É certeza. incrível como muda. Com certeza. Próximo erro. Diálogos irreais. Muitos autores ainda se sentem assim inseguros na construção de diálogos e usam de termos muito formais, eu acho, assim, mesóclises, deixando todos os personagens com a mesma voz, parece, sabe? Alguns usam falas extremamente filosóficas, até mesmo em cenas de sexo ou de briga, por exemplo, né? E tudo fica muito irreal. É necessário que o autor pense: eu falaria assim? Eu acho que essa pergunta fecha esse erro, sabe? Se você está em dúvida na hora da tua revisão, se pergunte: eu falaria dessa forma? E aí você, ao se questionar, vai conseguir identificar melhor aquele diálogo, né? Eu, particularmente, acho que o diálogo é a parte mais divertida de você escrever um livro, né? Aí entram 2 coisas que eu falei anteriormente. Uma de ler em voz alta, interpretando mesmo. Faz o louco aí, bate na mesa, sabe? Se for cena de briga, e faça isso mesmo. E a outra outra dica importante é a empatia, que cada personagem fala de uma forma. Um cara assim, que é super frio, super tipo um Grey da vida, ele não vai falar dando saltos de felicidade e falando sobre unicórnios felizes. Então a gente tem que ter muito cuidado. Cada personagem fala de um jeito. Eu falo de uma forma, a Simone fala de outra. Se o personagem tiver um sotaque, é legal colocar no livro também. Uma dica boa é as gírias. Use gírias diferentes para os personagens. Com certeza. Sabe? Ou aqueles chavões também, sabe? Tem um personagem que fala, para qualquer coisa ele fala assim: ai, Jesus, vamos supor, né? O colega não pode falar Jesus também, o outro Jesus também, porque no livro fica tudo muito igual, né? Na televisão, no streaming, no cinema, não, porque tu tá vendo a expressão das pessoas, tu tá vendo, né, a fisionomia e como que ela tá se dirigindo ao outro. Mas no livro, não. No livro você tem só a escrita. Então, assim, o legal é também você usar gírias diferentes. Já peguei alguns textos que, assim, o protagonista... Você estava falando alguma coisa? Eu estava Que eu falando tenho um negocinho só para... das construções de Beleza. personagens. Que o que a gente pega muito nos nossos materiais é, às vezes, a mesma gíria para todos os personagens. E uma dica boa é, por exemplo, você ter personalidades diferentes, né? Se a tua protagonista fala ai, Jesus o tempo inteiro, não bota esse mesmo chavão na linguagem do protagonista masculino, né? Ou do colega, porque isso vai diferenciando personalidades, jeitos, né? Sim, sim. Eu só tenho uma coisa para acrescentar em diálogo, que é uma coisa que eu e Simone a gente pega muito. O pessoal bota assim: oi, tudo bem? Perguntou. Eu sou mais chata nisso. Não, a Simone, ela fica possessa com isso. Mas, porque assim, você já tem o ponto de interrogação. Nem é pontuado aqui. Mas, sério, gente, se tem um ponto de interrogação no final, você não precisa falar perguntou. Todo mundo sabe que é uma pergunta quando tem um ponto de interrogação no final. Ou, ah, meu Deus! Exclamou. Entendeu? Você não precisa disso. Agora, se você quiser falar algo mais que vai contribuir, aí você pode, né? Perguntou de uma irônica. Uhum. Aí é bacana. Isso é até uma dica legal. Por exemplo, assim, quando é um diálogo com mais de um personagem, com, sei lá, 3, 4 personagens, e você quer indicar quem está falando, você coloca alguma coisa assim: perguntou Maria enquanto coçava a cabeça, entendeu? Só para não ficar só perguntou Maria, né? Dê um pouquinho mais de informação, né? Não coloca só Exatamente. perguntou, Bia perguntou. Gente, tem um ponto de interrogação ali, então, por óbvio, ela está fazendo uma pergunta. Eu sou mais chata do que a Bia nisso.
Eu precisei falar isso, porque eu sei que você adora. Próximo erro, Bia. Repetições. O autor, gente, precisa ter um vocabulário extenso. E, de preferência, sempre consultar um dicionário de sinônimos. Um texto cheio de repetições é um texto pobre. Então, assim, olha, eu e a Bia vamos marcando tudo, né? Gente, os originais aqui da Qualy saem assim, todo colorido. Eles saem prontos para uma parada gay. Tudo Não. LGBT, free, Tudo maravilhoso. coloridinho, bonitinho. De tantas repetições. Isso é muito, muito, muito comum. Né? Então, o que precisa ter em mente? O que vocês precisam absorver de informação? Quando vocês forem revisar o texto de vocês, parágrafo por parágrafo, vão pintando também. Nesse parágrafo aqui, eu falei 5 vezes a mesma coisa. 3 vezes. Consigo trocar por um sinônimo? Troca. Consigo mudar um pouquinho a frase para ficar melhor? Muda. Entendeu? Porque vai enriquecer muito o texto. E vai ficar fluido o texto. E não adianta, viu? Assim, ó, quando eu vou discutir com o autor, tem autor que me diz assim, mas é que esse é a minha forma de escrever, é o meu jeito de escrever, né? Os meus leitores gostam dessa forma que eu escrevo. Não existe, gente. Isso não é justificativa, não existe. Entendeu? Isso é um vocabulário pobre. Entendeu? Claro, tem exceções, né, Bia? Tem situações que a repetição ela é necessária. Mas você pegar um parágrafo com 5 eles, mais 4 ela, entendeu? Não tem como. Você precisa construir novamente aquele parágrafo. A gente tem umas palavras que já são meio chave, assim. E, como, mais uma vez, isso não é privilégio de escritor iniciante, não. Porque da última vez que eu fui revisar um texto meu, um livro meu de 400 páginas, tinha 6.700 quê? Não, às vezes, assim, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Às vezes eu quero postar algum textinho, aí eu mando pra Bia, corrige aqui pra mim. Aí ela vai corrigir, eu falei, tem 3 palavras aqui iguais que eu não sei quais, eu vou trocar. E às vezes é difícil para achar alguma coisa que faça o assim, mesmo sentido. Mas essa não quer dizer o que eu quero passar, né? Ela expressa uma outra coisa e tal. E a gente fica, às vezes, um tempão em cima de um parágrafozinho de um textinho que eu quero postar, né? Num e-mail, numa rede social, né? É complicado. Você está girando aqui para mim de novo, mas eu estou te ouvindo, então eu vou prosseguir. Tem algumas palavras-chave que você já pode, assim que acabou de escrever o seu texto, você coloca na busca, no localizar lá do Word, e ele tem uma função que ele mesmo marca sozinho quantas palavras tem. Por exemplo, estava, havia, tinha, sabe? São palavras, ele, são palavras que ele marca, entendeu? Então, assim, você pode já fazer isso já de primeira, sabe? Já para te poupar o trabalho. Quando você for olhar o seu texto e ver, você fala, não é possível que eu escrevi tanto tinha na minha vida. E assim, não é privilégio, como eu falei, de autor iniciante. Todo dia a gente lida com repetições. E, gente, é normal. Mas na lapidação e a leitura em voz alta que a Simone sugeriu, ajuda muito a gente a pegar palavras repetidas. Ajuda mesmo. 8º erro, Bia. Falta de pesquisa. Bom, o que eu vejo em falta de pesquisa? Eu acho que limita e diminui a quantidade de informações sobre o... Quer dizer, a falta de pesquisa limita e diminui a quantidade de informações sobre um determinado assunto, né? Para que não haja assim, uma necessidade de pesquisa. Me parece que muitas vezes o autor ele precisa desenvolver mais um determinado assunto, mas porque ele não pode ter tempo, ele não tem tempo, ou sei lá, por algum motivo, faz com que ele não pesquise mais profundamente aquele determinado assunto, e aí então ele deixa de falar. E aí parece que fica faltando algo no texto, sabe? Você tem a impressão de que assim, ele tinha que se aprofundar mais nessa questão aqui, mas ele não pesquisou. A impressão que fica é assim, ele não pesquisou o suficiente, por isso ele não falou. Não é essa a impressão que fica, Bia? Eu uso um exemplo meu também de um livro que eu tenho um piloto de Stock Car como protagonista, e eu passei 2 horas do meu dia procurando só qual era o nome do material usado no macacão do piloto, porque eu achei importante.
já que ele era, o ponto de vista era dele, ele mencionar, não, estou vestindo meu macacão de Nomex, não sei o quê. Então, assim, às vezes a gente perde muito tempo para fazer uma pesquisa, para um parágrafo, para mencionar uma coisa que vai fazer toda a diferença, que o leitor vai falar assim, caramba, olha que texto rico, sabe? Outra coisa, você de repente mencionar um assunto importante no seu livro, por exemplo, assim, sei lá, uma doença, por exemplo, né? Ah, mas vou botar isso num coadjuvante e não vou explorar. Então você está gastando um assunto à toa, assim, sabe? Aí a responsabilidade social que o autor também tem de repente, perder uma oportunidade, né? De repente, saber mais sobre um assunto, de explorar. A pesquisa é tudo. Eu vejo gente que escreve livro de época que não faz pesquisa, sabe? Então, e aí o que acontece? Quando vai para a Qualis, por exemplo, que a gente trabalha, a gente acaba fazendo pesquisa para o autor. Que às vezes coloca uma informação no texto e a gente fala assim, você tem certeza disso? Isso procede? Sabe? Já aconteceu de eu estar revisando texto para outras pessoas, também para Qualis. A pessoa botou uma informação e eu fui no autor e falei assim, isso acontece? Isso procede? Mesmo? Ah, não, eu inventei. Não, gente, calma aí, não tem essa. Vamos pesquisar como é que funciona. E quando a gente viu, a pessoa teve que mudar quase um monte de coisa no texto porque aquilo era fundamental, sabe? Então, assim, a pesquisa a pesquisa do tema central tem que ser feita antes, mas as pequenas pesquisas durante o texto a gente pode ir fazendo durante o texto. Mas é fundamental. É aquele tipo, né? Você vai receitar um remédio e o remédio não é para aquela doença que a pessoa, que o protagonista tem, né? Exatamente. Assim, ai meu Deus, por que esse remédio? Ou então, eu tenho, sei lá, o protagonista tá com a pedra na vesícula, vou receitar então, raio-x das 6 da face. Mas o pior de tudo isso é essa impressão que dá, sabe? Do tipo assim, ai, não quis pesquisar. O leitor nunca vai pensar assim, ele teve uma dificuldade Y ou X, entendeu? A impressão que fica quando você termina de ler o material é que, tipo, não quis ter o trabalho de pesquisar mais profundamente para falar sobre aquele determinado assunto. E aí tem que tomar um cuidado, né, importante sobre isso. Eu acho que o autor ele tem que fazer uma escolha, tá? Ele pode escolher entre escrever um livro puro entertainment, sabe? Tipo assim, a pessoa vai ler e ok, li, esqueci. Ou ele pode escrever um livro inesquecível. Que a pessoa vai ler, vai aprender muitas coisas e vai falar, caramba, é o livro da minha vida. Não estou dizendo que um livro sem pesquisa não pode ser o livro da vida de alguém, né? Tem gente aí que o livro da vida é 50 tons de cinza. Não. E ele não é o livro mais pesquisado. Tem histórias que realmente não precisam de uma pesquisa. Sim, claro, óbvio. Esse erro aqui a gente está apontando para aquelas situações ou cenas que merecem uma pesquisa e que aí não foi pesquisado e aí ficou faltando. Né? A gente diz assim, olha, falta informação aqui. Né? Sim, e o não pesquisar limita o autor a acabar escrevendo só sobre o que ele sabe. Então, é muito complicado. Você vai escrever... A gente não sabe sobre tudo, então... Esse assunto pesquisa dá um caldo. Vamos lá. Tem aí uns 15 minutos. Então, cenas não vai dar 15 minutos. Cenas desnecessárias. Meu Deus, como é difícil fazer os autores cortarem algumas cenas. Né? E realmente algumas são muito desnecessárias. Chegam a deixar a trama assim cansativa. Né? E como avaliar? Como perder esse medo de eliminar palavras? A dica é só praticando, só fazendo. Ninguém gosta de pegar o seu texto. Eu não gosto. Né? Acho que ninguém gosta. O autor gosta de pegar o texto e dizer assim, agora eu preciso cortar, né? Eu não me importo. Até porque, né, a dona Simone sempre me faz cortar os meus livros. O último... Agora é o momento da verdade. Ai, meu Deus. O último livro, o que ainda restou, meu livro tinha 130 mil palavras. A Simone me fez cortar por quase 100 mil. Olha que maldade isso. Então, se vocês forem escritores da Simone, vocês vão ter que aprender a cortar. Mas assim, a gente só corta o que realmente não precisa, né? Não, lógico. Lógico. E também assim, eu trabalho dessa forma, né? Eu acho que assim,
O autor ele precisa estar satisfeito com o livro. Então, assim, vocês não vão me ver, eu, Simone, editora, indo lá e dizendo assim, isso aqui tem que cortar, e se não cortar, isso daqui tem que estar muito ruim, gente. Eu nunca fiz isso. Entendeu? Mas, tipo assim, isso aqui tem que cortar, e se não cortar, não publica. Entendeu? Nunca peguei nenhum original aqui na editora, né, depois da contratação, que eu tivesse que fazer isso. A gente sugere, a gente vai discutindo com o autor, né? E ele vai se convencendo de que realmente não tem necessidade, né? Aquelas cenas que foram inseridas no texto, né? No livro, né? Na história. Você vê que quando você tira, ela não faz falta. Tudo que você pode ir lá retirar e não faz falta na história, não faz falta na trama, tá ali por quê? Né? Você tem que ter uma justificativa muito plausível para estar ali, né? Eu já ouvi de autor falando que acha bonito o livro grosso, então por isso que eles escrevem muito. Mas isso não faz muito sentido. O que acontece assim é que existem linguagens, né? Por exemplo, um livro que você vai publicar só online, você pode dar um pouquinho mais abusado, dar uma abusada um pouco maior nas páginas, na quantidade de palavras, porque você não vai ter um gasto, mas infelizmente um livro que você imprime, ele é um livro que precisa ser um pouco mais enxugado, né? Porque, gente, o papel no Brasil é muito caro, e senão seu livro, no final das contas... É isso, mas não é só isso. Não, eu gosto de livros. Esse é um dos livros motivos. mais grossos também. Eu, Simone leitora, gosto de ler livros mais grossos também. Sim, eu amo Outlander, mas... Estamos falando de cenas e textos que não fazem diferença, entendeu? Para você, mas eu quero escrever um livro maior. Então, pense numa história que dê condições de ter um conteúdo mais abrangente. Que mas era isso mesmo que eu estava falando. Não sejam desnecessárias, né? Que a história seja bacana, e aí você pode escrever um livro maior. Entendeu? Não, sim, mas era exatamente isso que eu estava falando mesmo. Era exatamente isso. Que assim, às vezes, como eu falei, para a Amazon ou para uma outra plataforma, você pode dar uma exagerada um pouco. Não embromação, porque a embromação também não vai prender o leitor. Mas o que eu tô falando é que assim, já que você vai fazer um livro impresso, o quanto você puder dar um pouco mais de enxugada, se for possível, óbvio, melhor. Né? Foi aí que eu quis chegar. Sim, sim, é certo. Eu só tô dizendo que não é isso, mas não é só isso. Não, né? claro. Às vezes eu pego livros também lá na Amazon que são grandes, né? E que é só digital, mas tipo assim, é desnecessário muitas das cenas que estão lá. Entendeu? Sim, com certeza. Dá uma impressão que a pessoa está enrolando para ter um livro grande. Ah, sim. Não tinha história suficiente para ser grande, sabe? Mas assim, e também o contrário também existe, né? Então, também você, né? De livros muito curtos, um número X de podia dar uma páginas, encorpada. Falta conteúdo. A gente também faz isso na editora, né? Tipo assim, poxa, olha só, você poderia ter essa cena aqui, aquela famosa frase do Stephen King, show, don't tell. Você mostrar a cena ao invés de contar sobre a cena. Então a gente usa muito isso também. Às vezes a gente pede para o autor dar uma acrescentada, explicar um pouco mais sobre alguma coisa que ficou meio corrida, que um leitor poderia reclamar. Então o contrário também acontece. Bia, a gente tem aí uns 8 minutos. E eu deixei o último erro dos 10 erros que a gente encontra, que eu acho bastante importante. Então, eu dei uma cortadinha em você agora nesse anterior, porque eu acho que a gente já falou bastante, o pessoal já entendeu, para a gente poder falar um pouquinho mais desse aqui que eu acho bem importante. Pontuação em diálogo. Letras minúsculas ou maiúsculas depois do travessão. Que tipo de pontuação usar? Onde entram as vírgulas? A maioria dos autores tem muitas dúvidas nessa área. E as regras realmente são bem complicadas, né? Às vezes eu e você batemos cabeça, né, em determinado diálogo, é assim, não é assim, vamos pesquisar até nós mesmos. Mas eu acho que dá para passar para os autores que estão aqui assistindo a gente, que estão nos acompanhando, as regras básicas dessa construção, né? Porque sabendo o básico dessa construção dos diálogos, e assim, são muitos erros, tá, gente? As pessoas têm uma dificuldade, mesmo os autores têm uma dificuldade
com a pontuação dos diálogos. Eu acho que a gente vai resolver isso uns 90% dos casos, sabe? Vai ficar só aquele que realmente é mais complicado de você distinguir, né? Para que aí a editora ou o revisor se debruce em cima dele, pesquise para saber qual é a pontuação exata mesmo. Mas, no geral, vamos dar uma explicada nisso? A gente chama de verbos de send, mas isso, eu acho isso muito complexo, né? Os verbos de send são aqueles verbos que... Os mais simples, né? Eu disse, perguntei, sussurrei, murmurei. São aquela pontuação, o verbo que ele é tão difícil de explicar até. É aquele verbo que ele está diretamente ligado à fala, né? Tá falando como a pessoa está falando. Sempre são em minúscula, tá? Sempre. E os verbos que quando você termina uma frase e você vai no mesmo parágrafo do diálogo, você vai comentar uma ação que o personagem está fazendo, é sempre maiúscula. Exemplo. Bom dia, falou Maria. Esse falou é sempre minúsculo. Sussurrou, cumprimentou, gritou, exclamou, isso sempre é minúscula. Mas se você botar assim, bom dia Maria, ponto. João caminhou com mais pressa para chegar ao elevador. A ação é sempre em maiúscula. Como que você define isso? Se a ação não tem a ver com a fala do personagem, por exemplo, assim, não está explicando como esse personagem falou, é letra maiúscula. Se estiver ligada diretamente a essa fala do personagem, aí sim é letra minúscula. É meio complicado, né? Mas eu acho que... A gente pode resumir da seguinte forma, que eu acho que já vai ajudar bastante, né? Se o que vem depois do travessão tiver relacionado diretamente com a fala, é letra minúscula. E não tem o ponto antes do travessão. Isso. Só quando é ponto de exclamação ou de interrogação. Se depois do travessão for comentar alguma ação da fala, aí é com letra maiúscula. E nem só da fala. Pode ser uma ação completamente diferente. Pode ser assim, por exemplo, falando do personagem observando alguma coisa que não tem a ver com a fala dele. Então, assim, o autor tem que usar muito, muito, muito do bom senso dele, tipo assim, para ele definir, para ele perceber o que ali, aquele eu chamo de interlúdio, né, do diálogo, aquela narração pequena entre diálogos, vai tá dizendo, se é parte do diálogo, é como se continuasse a frase, é como se fosse só uma pausa no que ele está falando e não tem ponto, é letra minúscula. E se for uma ação, ele vai parar o que ele está falando para contar sobre aquela ação. Agora, outra coisa importante é quando a frase termina com ponto de interrogação ou de exclamação, e a narração estiver ligada ao diálogo, por exemplo, disse, falou e tal, é minúscula também. O ponto de interrogação e o ponto de exclamação, eles não contam como ponto final de frase. Então, é letra minúscula. É só ponto final mesmo. E o uso da vírgula? Vírgula em diálogo? Por exemplo, quando a gente tem o travessão, a vírgula e depois o comentário. Sempre depois do travessão. A vírgula é sempre depois do travessão. Mas que... Já peguei por exemplo, muitos originais que botam a vírgula antes. Quando você precisar usar vírgula num diálogo, ela é depois do travessão. Aí eu já tenho autor que me respondeu assim, mas é porque eu acho feio. Não é uma questão de feio ou não. É uma questão de certo e errado, né? Tanto no travessão quanto no meia-risca. A meia-risca é o que você usa para enfiar alguma coisa no meio de uma narrativa que ela não é necessária, ela é um comentáriozinho, tinha uma fofoquinha que você quer colocar ali no meio. E se teria uma vírgula na frase sem aquele meia-risca, vai ter essa vírgula depois do último meia-risca. No diálogo a mesma coisa. Se você se fosse tudo reto, sem o diálogo do meio, você colocaria a vírgula, então você coloca depois do travessão. Por exemplo, bom dia, falou com felicidade, travessão, vírgula, Maria. Entendeu? Para separar o vocativo. Nossa. Então, olha só, gente.
Eu vou explicar mais sobre esse assunto, na verdade, sobre os 10 erros, lá no meu canal do Telegram, né? Então, assim, é só entrar no Telegram, digitar lá na pesquisa Chega de Desculpa, e aí solicitar para entrar no canal. Espero vocês todos lá. Eu vou ter que encerrar aqui, porque eu quero dar um espaço ainda para a Bia se despedir de vocês. E antes que a gente caia a live, porque ela tem uma duração, né? Aqui de uma horinha aqui. E a gente já está chegando no final. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu quero agradecer, Bia. Muito obrigada por ter aceitado nessa primeira live. Né? A primeira é sempre assim, a gente tem problema técnico aqui, som aqui, etc e tal. E eu só tenho que te agradecer, né, por ter topado estar aqui agora comigo, às 8 horas da noite, explicando um pouquinho do que a gente vivencia nessa parte de revisão, nessa parte editorial, que é tão importante na editora, né? E parabéns, né, por todo o teu trabalho, porque ele é incrível. Eu recebo muitos elogios, né? E eu mesmo uso muito, né? Estou sempre ali trocando informações com você e pesquisando juntos para chegar no melhor resultado de todos os nossos trabalhos. Pode se despedir aí, pessoal. Queria mandar um beijão para todo mundo que apareceu aqui. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas algumas pessoas muito queridas participaram aqui, né? As amigas escritoras, a Lu Rangel, a Márcia Rubim, o pessoal das antologias, né? Da Qualis, a Mari Salles, a galerinha toda, a Seginara, a Diana. Tá todo mundo aparecendo aqui. Beijão para todo mundo, para Renata. A Rosângela também, que é uma leitora minha querida, apareceu aqui. E é isso, gente. Acho que a última mensagem que eu quero passar é: a gente fica em casa. Só isso. Isso mesmo. Fiquem em casa. É justamente para isso, né? Para ficar em casa. A gente não falou, né? de Poder corona escrever muitos aqui. livros. Aproveitem a quarentena, gente, mas fiquem em casa, que puder, obviamente. Nós somos muito privilegiados de quem pode ficar em casa, de ficar em casa. Tem gente que não pode, né? Que tem que pegar a condução todos os dias, e eu lamento muito por isso. Mas é isso. Fiquem em casa, fiquem seguros, cuidem dos seus e de si mesmos, escrevam muito e aproveitem a quarentena para colocar os livros da Qualis em dia e para escrever muito. Tem várias promoções, né? A gente está uma campanha do Fique em Casa, então assim, toda semana a gente está liberando 2 e-books gratuitos na Amazon e mais 2 em promoção com um precinho bem bacana. Então, assim, para ajudar vocês a ficarem em casa mesmo, a se distraírem. E aos autores, nossos colegas, a gente vai trazer muita informação, assim, bacana para também contribuir com vocês na escrita. Né? Todos esses 10 erros eu vou falar novamente, eu vou disponibilizar lá no canal. Então, entrem lá. Eu estou frisando bastante isso porque é importante, viu, gente? Entra lá. Lá eu distribuo o conteúdo e é bem bacana. E as informações, assim, eu sempre dou lá de primeira mão. Então, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês, é importante também que vocês contribuam, né, me seguindo, ajudando a divulgar. E eu só tenho a agradecer, porque essa foi a primeira, eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos, mas é a primeira, as próximas vão melhorando, né? A gente sempre diz que a próxima vai ser melhor do que a anterior. E eu espero isso. E boa noite, fiquem em casa. Um grande beijo. Beijo, Bia. Muito obrigada. Beijo, Si. Beijo para todo mundo.